a importância da participação da família na escola. Esse é o nosso tema. Depois da vinheta, eu apresento minha convidada. Meu nome é Adriana Santiago, eu sou psicóloga clínica, pesquisadora, diretora do Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, o NUAP, e estou aqui com uma figura especialíssima, a Raquel Rosa, que é pedagoga e psicopedagoga, é fundadora da Acanto, que é uma escola aqui na região oceânica de Niterói. A Raquel, tanto quanto eu, é apaixonada, no caso dela, por educação, no meu caso, por psicologia. A gente junta, porque a psicologia também está em tudo, né, Raquel? Verdade. E ela é mestre em educação. Uhum. Eu já falei isso? Não, concluí agora. Não falei isso, então, mestre em educação e totalmente interessada no fato de fazer o sujeito se apaixonar. Isso. Pela aprendizagem, pelo processo de aprendizagem, não é isso? Não é isso que acontece lá na Acanto? É isso Conta mesmo. um pouco mais, Raquel. Então, como a Adriana falou, né, a gente que ama a educação, né, a gente quer que todos os integrantes, né, dessa comunidade escolar, tanto professores, pais, alunos, todos estejam envolvidos da mesma forma, com o mesmo amor, né, e aí, para mim, a educação ela é algo que faz um diferencial muito grande na vida da criança, né? Ela não só a educação formal, né, que é praticada ali na escola, mas a educação familiar, a educação social, a educação que é feita através das trocas, né, entre uns e outros. Então, tudo isso é aprendizado, tudo isso é educação, né? E fazer isso tudo com amor, a gente aprende desde pequeno, né? Por isso que a Acanto tem esse... Pois parece... A gente tem esse bicho carpinteiro, pedreiro e pintor dentro da gente, né? Dentro das nossas áreas, e a gente realiza muita coisa. Eu sei que eu te conheço há um tempo, Sim. né? E eu sei o quanto você cresceu com a Acanto, o quanto a Acanto cresceu junto com você e com as suas ideias inovadoras lá. E, Raquel, assim, por que você acha que é fundamental a participação da família lá no contexto da escola? Hoje, né, a gente sabe que a família ela tem uma participação um pouco mais reduzida por conta de tempo, né? A sociedade impõe ali uma carga horária muito alta, né, para os pais, embora hoje tenham ficado um pouco mais assim na questão de home office e tudo mais, a gente sabe que a demanda de trabalho, né, da própria vida particular, por exemplo, da mãe ou do pai, né, as suas necessidades, acabam interferindo muito nessa participação da família na escola. E hoje eu acho, Adriana, que também existe uma outra questão que é esse terceirizar, né, essa educação. Então, eles acham que a escola é que vai ensinar a amarrar o sapato, a escola que vai ensinar a dar bom dia, boa tarde, né, que eles precisam simplesmente matricular a criança na escola, que a escola vai fazer todo o papel. E a gente sabe que isso não é bem assim. Então, assim, a participação da família no dia a dia, no contexto escolar, né, na rotina escolar do filho, além de ser algo que vai fazer com que ela se desenvolva no sentido de buscar esse conhecimento de uma forma prazerosa, né, porque tem apoio familiar, além de tudo, função da família no sentido de que, por exemplo, se ela não participa, se ela não entende, se ela não compreende todo o processo, ela realmente fica aquém do que está acontecendo e é impossível dar um apoio, né, maior ali ao educando, né, a criança. Pois porque essa coisa do terceirizar, né, terceirizar responsabilidades. A criança tem que vir educada de casa, não é verdade? Esse complementar essa história mais pedagogicamente na escola. É óbvio que a escola também vai contribuir com essa educação que já deve ter como base essa escola. Mas o que acontece, né? A família. Mas o que acontece? Eu sempre falo isso, insisto nesse tema. Os pais fazem curso para casar, para ser padrinho, ser madrinha, mas não fazem curso para ter filhos. É verdade. E ter filhos não é mole, não. Você pode ter 2, 3 filhos, 4, sempre será diferente, porque as crianças nascem com temperamentos diferentes, esse temperamento ativa em nós nossas próprias questões, então a gente reage de forma diferente com cada filho. Então,
ser pai, ser mãe não é brincadeira e é preciso entender dessa história, né? O que é educação, o que é amor, porque as pessoas não sabem muitas vezes o que é isso. Eu costumo falar, né, que o responsável, né, ele precisa assumir esse papel, né? A partir do momento que ele é pai, mãe, né, então ele é responsável por um ser em desenvolvimento, né? Cabe a ele dar o primeiro passo ali nesse processo educacional, né? Cabe a ele participar de todo o processo educacional, cabe a ele entender que a participação e a efetividade dessa condição de responsável sobre esse ser, ela vai ser fundamental para um desempenho acadêmico, né? Para um sucesso a nível quando chega lá, né, na idade mais adulta do Enem, né, formação profissional, né, desenvolvimento pessoal, enfim, tudo isso. Pois é, mas o que acontece é que às vezes os pais, eles cobram uma eficiência, eficácia dos filhos na escola, tirar nota alta e tal. E culpabilizam o professor. Pois é. Né? Se não está indo bem, a culpa é do professor, não é bom. E né? geralmente o que a gente percebe é quando a criança falha, quando a criança não vai bem, se ela não tem nenhum problema cognitivo, nenhum problema de neurodesenvolvimento, geralmente é uma questão emocional. Você percebe isso na escola? Muito. Geralmente algo acontece na família que está desestabilizando ali aquele núcleo familiar. A primeira falha é no aspecto cognitivo. Você concorda? E a culpa é sempre do outro, né? Então, assim, a gente não consegue olhar para dentro e perceber que algo está errado comigo, que talvez eu precise de ajuda, que talvez eu não esteja dando conta, né? Porque isso é muito importante, você identificar, né, que aquilo é algo diferente para você. Muitas vezes o primeiro filho, eu posso dar um exemplo, por exemplo, de situações de adaptação da criança. Por exemplo, a criança em processo de adaptação é um processo em que a família ela tem que estar completamente envolvida no sentido de que é isso que eu quero, né? Conflitos ali entre os próprios familiares e a própria criança, no sentido de que a criança não quer sair de dentro de casa e ir para um ambiente externo. Ela quer estar em casa. Então, o seu apoio, a preparação para isso, mas muitas vezes os pais não estão preparados. Mas sabe por quê? E aí, geralmente, essa criança tem que idade? Né? 2 anos, 1 ano e meio. O que a criança... A criança ainda não tem essa representação metafórica da figura paterna. Sim. Então... Quando, para uma criança de 2 anos, quando a mãe ou o pai eles vão embora, eles desapareceram e não voltaram mais. Exatamente. Então, por isso, é importante essa adaptação. Só que, às vezes, os pais perdem a paciência, falam, não, é um processo. Ou desistem do processo. Ou desistem do processo. Porque não sabem lidar com aquela frustração, né? Não sabem dar continuidade no sentido de que, olha, eu vou, mas eu volto. E aí vai ter um momento difícil, mas depois isso passa. Então, assim, porque a criança vai entender. A preparação para isso também é uma coisa muito importante. Porque a criança vai estabilizando o vínculo, né? Então, se você diz, eu vou, eu volto, aí você fica um tempo. Quando você volta, a criança fala, sim, a minha mãe vai voltar. E no segundo dia, sim, ela vai compreendendo aos poucos de que essa figura é uma figura estável que não vai abandoná-la. Porque o maior medo... o primeiro medo da morte do ser humano, né? Primeiro o medo da morte, depois o medo da rejeição, do abandono. São os maiores medos da humanidade, né? Então, imagina uma criança de 2 anos que ainda não tem a representação, não conhece direito a mãe que ele tem. Não conhece. Vai que ela vai embora e não volta mais. Então, a criança fica desesperada e é por isso que é necessário essa adaptação. E aí a participação na escola, dos pais, não é só nesse momento não, né, Raquel? Não. Aí tem as outras questões. A gente começa com esse processo, né? Mas ao longo de todo o desenvolvimento ali educacional, né, da criança, na primeira, segunda infância, a participação da família é sempre muito importante. Cada processo é um processo, né, Adriana? E aí eu digo que, por exemplo, a família, ela estando envolvida, né, ela percebendo a importância dela dentro desse processo, ela passa a confiar melhor, ela se sente mais segura e a própria criança, ela responde isso positivamente, né, com relação aos resultados, com relação ao envolvimento, né? Então eu acho que é todo um contexto que você começa com a decisão, né? Por isso que eu toquei na questão da adaptação. Porque essa decisão é uma decisão da família, né? Eles são os adultos, eles fazem essa escolha.
Então é importante que eles, ao assumirem essa escolha, eles assumam também as responsabilidades que vêm com ela, né? E aí desistir ou simplesmente não dar conta, por que não está dando certo? Mas aí, Raquel, vem a questão emocional, né, da parentalidade. Isso é o mais importante, porque muitas vezes eles não estão preparados emocionalmente. Não, porque aí se sentem culpados. Culpados, exatamente. Como é que eu vou abandonar minha criança na escola? Como é que... Então, parece que eu não a amo. E tem todo esse contexto, né? Então, eu trabalho muito com mães e nesse período, aliás, com todas as faixas, mas com mães nesse período, e eu percebo a culpa extrema de deixar a criança... Principalmente quando é muito pequena, né? E ainda mais, né? O dilema, volto a trabalhar ou eu fico em casa para cuidar do meu filho, enfim, são diversos dilemas que ficam ali, ó. Aí você pensa que chega na hora do dever de casa, por exemplo, a mãe não tem paciência. Né? Eu já ouvi mãe falar assim, desculpa a expressão, mas se eu tiver que fazer dever de casa com ele, eu mato ele. Então, assim, como assim, né? Então, não é um momento de parceria, não é um momento de continuidade. E aí se voltam para a escola no sentido de que, para que dever de casa? O dever de casa não é dever de... Eu não gosto nem de usar esse termo, né? É a tarefa, né? O reforço de casa, porque quando você estuda, o ideal é que você, né, faça ali mais uma reflexão sobre aquilo que você está aprendendo, né? Então, esse é o trabalho da tarefa. Essa é a função da tarefa. Claro. Né? É um estudo contínuo, né? O dever de casa ele tem a função do estudo contínuo. Você vai à escola, você aprende, chega em casa, você faz o dever, ou seja, você estuda mais um pouquinho sobre aquilo. E aí você vai retendo conhecimento. Muitas vezes as pessoas acham que o professor não deu o dever na escola e fica mandando para fazer em casa. Não, então, o mais importante eu acho que as pessoas entenderem por que funciona assim, né? E aí a parceria da família com a escola, quando ela entende isso, quando ela entende a importância disso, e principalmente quando ela participa junto com o filho, gente, aí a gente tá... Pois é, porque feito. Tudo que uma criança quer é atenção. Claro. Tudo que uma criança precisa é atenção. Então, e atenção é amor. Atenção é amor. Isso está descrito num livro maravilhoso, eu super indico. Se chama Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson. É excelente, porque vai desenhando ali o quanto as experimentações, o quanto os estudos científicos confirmam que quando você dá atenção a uma criança, você produz ocitocina, que é um neuropeptídeo responsável pelo vínculo. Então, quanto mais você dá atenção, mais vinculado você fica, enfim. Sim. E aí, eu volto à questão. É preciso estudar, é preciso ter dedicação para ter um filho. Filho não serve para... Você fala, pensa para que você quer ter um filho. O filho não está ali para corresponder às suas expectativas. Exatamente. É nessa interação atenciosa que você começa a conhecer a tua criança e começa a possibilitar que ele ganhe contornos bem definidos. Verdade. E se torne uma pessoa interessante. Mas não adianta, porque às vezes a gente fica querendo que o nosso filho seja quem a gente deseja. Sim. E isso não acontece. Você percebe isso na escola também? Com Esses certeza. Padrões repetitivos? Não, quer que a criança faça balé, mas a criança não tem a menor aptidão para fazer balé. Ou o menino quer fazer balé e o pai não deixa, ou a mãe não Exatamente. deixa, porque não é coisa de homem. A gente então, vai falar assim, não é melhor capoeira? Eu acho que ela ia gostar mais da capoeira do que do balé. Ela não tá se enquadrando ali, né? Mas aí eu acho que a mãe espelha ali naquela criança uma necessidade, um desejo que sempre teve, né? Ficou oprimido talvez, e aí... Por isso é importante, né? A gente está fazendo uma parceria agora, eu no AP Acanto, né? E aí na direção Adriana Santiago e Raquel Rosa, a gente está fazendo uma parceria dessa orientação parental dentro desse projeto de Escola de Paz. Por quê? Os pais vêm com questões emocionais e muitas vezes reproduzem sem ter a consciência disso com seus próprios filhos. Então, nesse projeto de orientação, também inclui tratar as questões da parentalidade, porque às vezes o problema não é da criança, o problema está no sistema. Aliás, raramente o problema está na criança. Verdade. Só para exemplificar, ilustrar um lance, que eu quero que você continue aqui, eu recebi um menino, foi o paciente mais lindo que eu atendi na minha vida, mais engraçadinho, ele tinha 11 anos de idade, e a mãe levou para eu consertar. Ela disse, olha, meu filho está dando defeito.
Ela não usou esse termo, quem eu sou eu. Meu filho não está bem porque ele começou a falhar na escola, ele era excelente aluno e tá. Bom, e aí eu fui atender um menino com 11 anos, ele tremia, Raquel, e dizia, tia, eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar. E eu disse, mas o que houve? E aí ele me falou, o que aconteceu? E a mãe também já tinha mais ou menos me dito, mas não da forma que ele me disse. Ele tinha uma casa com periquito, papagaio, a irmã e o pai. E a mulher decidiu fazer uma piscina na casa. O pai, ele trabalhava fora, viajava e voltava e tal. E um dia a mulher se apaixona pelo pedreiro. E vai embora com o pedreiro. Leva a criança. Aí o pai pega, enfim, pega para capar, a mãe tira a criança dessa casa, o periquito, o cachorro, o papagaio, a irmã, o pai, e leva para uma pousada para morar com o padrasto. E agora você vê, a criança saiu. Eu falei para ele, menino, mas Perdeu você tem toda a todas as razão. referências. Você tem toda. Até eu teria dificuldade de estudar se fosse você. Quando eu disse isso para ele, ou seja, validei o que ele sentia, ele começou a falar, ué, é verdade. E eu falei, então, e a partir de agora, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para você minimizar essa história aí? Sim, claro. Entende, Raquel? Então, assim... E aí essa orientação tem que ser dada a quem? Ao responsável. Ao responsável. Agora, quando a gente fala de orientação parental com a psicologia clínica, a gente vai tratar dessas questões do pai e da mãe, sabe assim? É porque mais profundamente, filho, né? Então as suas decisões elas têm que ser muito bem acertadas, né? E aí existe a questão de pensão, né? De quem fica com a guarda. Tudo isso traz um rebuliço danado na vida da criança. Nossa. Principalmente a questão escolar. Então, assim, eu acho que quando as pessoas têm todo o direito, né, de desfazer seus relacionamentos, começar novos, isso aí eu acho que é muito importante, até porque a gente também está falando da felicidade dessas pessoas, mas aí se você tem um filho, você tem que abrir um parênteses e falar, olha, eu tenho um filho aqui, fecha esse parênteses, porque isso é muito importante. E as crianças, elas, como a linguagem, principalmente as menores, ela ainda não está bem desenvolvida, o processo de metaforização ainda não está bacana, né? Vai desenvolver, elas conseguem fazer uma leitura não verbal muito maior que a nossa. Claro. Então, elas sentem o cheiro do que está acontecendo, elas percebem muito mais. Até um olhar, sabe? Um jeito do outro. São outros sentidos que estão ali, né? São outros sentidos muito aguçados. Depois a gente vai perdendo um pouco essa capacidade inata, que é de fazer essa leitura não verbal. Óbvio que ainda temos, mas a criança tem muito mais. Então é por isso que às vezes ela estranhou, ela viu algo em alguém que ela não gostou. Ou ela sentiu, não sei, ela não está sabendo do que está acontecendo, mas ela ficou mais agitada, ela ficou mais triste, porque ela percebe. É a própria alienação parental, né, Adriana? Sim, que acontecem nas separações. Isso é claro. Isso desestabiliza muito, né, emocionalmente. Falar mal do pai ou da mãe para a criança, porque... isso é terrível. Mas isso é despreparo, né? Eu acho que aí a gente volta no ponto dessa orientação, né? Eu acho que pais precisam ser melhor orientados para assumir essa responsabilidade. Pois é. Porque a neurociência, e quando a gente fala, né, a orientação parental do NUAP é baseada em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. Ou seja, a ciência já está aí para nos ajudar, para nos orientar a fazer um mundo melhor. Adriana, você é pretensiosa? Não, eu acredito mesmo que se a gente atingir uma pessoa, uma família, a gente consegue melhorar o mundo, efeito borboleta. Que essa pessoa vai ser melhor para o mundo e o mundo vai ficar melhor, portanto. Claro. Né? Então, mas essa orientação, porque às vezes os pais ficam perdidos e não são obrigados, eles não são obrigados a saber por quê. Tiveram provavelmente uma parentalidade também tóxica e repetem essa situação. Né? E aí a criança fica mais agitada ou fica mais triste e começam os diagnósticos para algo que é absolutamente natural. Eu queria saber de você se você acha que agora a gente piorou muito na patologização das crianças. O que você acha sobre isso?
além da patologização das crianças, a gente tem as rotulizações, né? Exatamente. Porque hoje é mais fácil você, em vez de ter um filho mal educado, é um filho com TOD. Exatamente. Né? Hoje é mais fácil você ter um filho que não se enquadra ali dentro de um contexto em que você vai com os seus outros parentes, é porque ele é TDAH. Né? Então, assim, você coloca um rótulo para justificar algo que talvez você poderia ter tido um pouco mais de cuidado, né? Claro que patologia é patologia, né? A gente não está negando, né, Raquel? Isso é muito importante. Não, claro que não. A gente reconhece, e reconhece inclusive a necessidade de tratamento. Sim. Né? Porque isso é mais importante ainda. Mas a gente tem que perceber que talvez algumas coisas podem ser evitadas. Né? Eu acho que hoje isso vem alcançando um nível de graduação cada vez maior, no sentido de que a gente está perdendo a linha, sabe? A gente não está sabendo mais lidar. A gente não está sabendo lidar com aquilo que além de eu desconhecer, porque eu sou mãe de primeira viagem, né? Talvez eu não esteja preparada para isso, né? Então, assim, não digo nem uma gravidez que não foi desejada, né? Porque isso também acontece. Mas muitas vezes porque as pessoas acham que ter filhos é só para cumprir um papel social, né? Então tá, casei, agora eu tenho filho, mas meu Deus, como dá trabalho, né? Alguém resolve isso para mim? Pois né? Não, e aí, o que acontece com esse excesso de diagnóstico, né? TOD, TDAH, às vezes não fez nenhuma avaliação e diz, eu sou TDAH, meu filho é TDAH, todo mundo é TDAH lá em casa. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que não sou TDAH, porque tá todo mundo TDAH. Eu sempre falo isso. A gente tem que ter muita responsabilidade com essa história. É verdade. Porque é muito fácil quando a gente dá uma justificativa neurobiológica para algo que é nossa responsabilidade. Sim. Então, no caso do TOD, por exemplo, uma criança, quando ela está fazendo pirraça, quando ela está dando defeito, ela está querendo dizer alguma coisa e ela não está sabendo. Tem algo a ser dito que ela não está conseguindo. Tem algo que está falhando nessa criação e a criança está gritando por socorro. Acontece que ela não sabe exatamente o que está faltando. Por quê? Ela não veio preparada. Ela não tem esse recurso, a gente não tem. A gente está chorando, aí não sabe nem por quê, está deprimido aí, né? E não sabe por quê, justamente porque a depressão é essa tristeza sem razão, né? Então, sem razão óbvia, né? Então, a gente precisa entender que os pais são mediadores da criança. Mas eu não consigo, porque eu não tenho tempo. Não tenha filhos. Pronto. Simples assim. É simples. Mas eu sou obrigada. Não é obrigada a ter filho. E hoje todo mundo tem esclarecimento para isso. Não é? Você não é obrigada, você não precisa ter. Mas você está reparando que as pessoas estão demorando mais para ter filhos? Ainda bem. Que bom. Podem amadurecer. Né? Não sei se é bom ou ruim. Eu não sei. Eu acho melhor que ter filho de qualquer forma. Sim. E aí a moda boa e tocando aquela vida. Ninguém é obrigado a ter filho. Ninguém é obrigado a ter filho. A humanidade está aí. Talvez eu não sei se é bom ou ruim, porque depois que você vive em si a sua vida, né, ali com o seu parceiro, só vocês dois, aí você coloca um terceiro elemento, geralmente também desanda um pouco. Então, assim, eu acho que antes de tudo, eu acho que essa preparação. Talvez aí é que está o ponto, né? Agora queremos ser pais, né? Então, assim, onde buscar essa orientação, né? Livro de autoajuda, podcast, a literatura ajuda em si, muito, né? muito. Mas, assim, eu acho que a gente precisa, mais do que tudo, né, ter a consciência do que vai encarar. Né, eu acho que a maternidade, ela ainda vem assim num combo de muito romantismo, né? Ai, ser mãe, ai, amamentar, ai... Você tocou num ponto fundamental. Então, assim, as pessoas nem sabem aonde estão se metendo. Pois é. Então, assim, ainda tem... Pra ser mãe tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, vontade, desejo, né? Agora, tem uma questão muito importante, é essa idealização da mãe perfeita, né? A gente vive num contexto de moral cristã que prevê uma mãe perfeita. E as mães não são perfeitas. Mas mãe é mãe, né? Aí tem as frases, mãe é mãe, isso é coisa... Não, gente, tem mãe que falha
Pra Claro. caramba, inclusive dá o filho, inclusive mata o filho, gente, Isso, as coisas acontecem. Acontecem. Então não é porque a pessoa foi mãe é que ela se transformou numa santa, na Virgem Maria. Não. As mães não necessariamente são boas, porque são pessoas, muitas vezes, são uma pessoa Seres má. humanos, né? Uma Seres pessoa má humanos. que teve um filho vai ficar bom? Não, vai continuar mal. E pode ser mal também com o filho. Só que é uma frustração muito grande, justamente por conta da expectativa que se cria, da ilusão que se cria sobre a mãe perfeita. Então, mesmo que imperfeita, a gente pode se aprimorar. Ouvindo o podcast, Claro. a gente está lançando no app, eu estou agora terminando, já ontem a editora já falou que vai ser antes de maio, que é um livro sobre orientação parental. O nome é exatamente, meu filho está dando defeito e agora o que eu faço? E será que é o filho que está dando defeito? Ou é você que não está sabendo lidar com a expressão do seu filho? Então, a orientação parental, né, eu fico muito feliz com essa parceria que a gente vai fazer, essa orientação parental vai dar o argumento científico de forma muito clara, né, para os pais. Olha, faz assim, é dessa forma, utiliza essa técnica, tudo baseado em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. Utiliza aqui esse exercício diariamente com seu filho para você facilitar. É um exercício de amor. Além sabe? de técnicas, recursos, né? Ou seja, então, assim, eu acho que, pedagogicamente falando, se aprende, né? Eu acho que tudo se aprende. Mas, antes de tudo, tem que ter essa necessidade desse querer, né? Ter muita consciência. Eu acho que as pessoas, quando você falou sobre essa questão, né, moral, né, da família cristã, digamos assim, né, que a gente leva para esse lado, né, do que é o correto, né? Como é que eu devo me comportar, né? O que esperam de mim, né? Isso gera na pessoa uma necessidade de cumprir papéis que muitas vezes elas não estão preparadas para isso, né? Então eu acho que antes de tudo a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa, cada necessidade é uma necessidade e você tem livre-arbítrio para escolher o que você deseja fazer da sua vida, né? Se você acha que você não precisa ter filhos, ótimo, né? Bato palmas para você, porque é uma consciência que você tem sua, quanto pessoa, quanto ser humano. E aí, se a outra pessoa deseja realmente ter filhos, ela tem que buscar orientação para fazer um bom papel como mãe. O pai, né, como pai, né, essa é uma outra questão, né, que eu gosto muito de levantar, né, o papel da paternidade, né, dentro desse conjunto, porque o pai é sempre deixado um pouco de lado, né. O pai, quando faz o básico, ele é ótimo. Maravilhoso. Ele é ótimo. A mãe, quando faz o básico, é péssima. E se a mãe é boa, excelente, ela não faz mais do que obrigação. Não tem umas coisas assim? O pai trocou a fralda, deu uma mamadeira de mãe, vamos bater palma pra esse pai. Não faz mais do que obrigação, porque o filho é dele também, 50-50, né? Os dois têm que estar preparados para disseminar ali um pouco de atenção para aquela criança, né? Para o desenvolvimento dela. E quando a gente fala de atenção, a gente fala do tempo de qualidade. Exatamente. Né? Então, assim, como eu comecei a fala dizendo a questão de, por exemplo, de que hoje as pessoas elas estão com um tempo um pouco mais restrito, né? Por conta das atribuições da vida moderna. A sociedade impõe isso pra gente, a gente tem que ter tempo para ir na academia, a gente também tem o nosso autocuidado, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu digo que mãe não tem que deixar de viver a vida dela. A creche tá aí, né? Justamente por isso. Para você ter tempo também para você. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não trabalho, então não preciso de escola, não preciso de creche. Na verdade, você precisa de você. Então, assim, se você tem um apoio, né, educacional, capaz de proporcionar esse tempo para você também ter seu tempo de qualidade, isso é fundamental. Claro que aí você volta inteira para aquele tempo para a criança, né? Você tá inteira ali, o que cuidar seja de por poucos si minutos. Para você poder cuidar do outro, né? E aí, quando eu falo esse tempo de qualidade, que seja ali meia hora, 1 hora, mas que aquela hora você esteja com o seu celular desligado, que você esteja com foco naquilo que você está desenvolvendo com seu filho naquele momento. Pode ser um jogo, pode ser a hora de um banho, pode ser durante um jantar. Amamentar. A hora do amamentar, ou seja, em diversos momentos ali, né, da faixa etária, né, tanto no início ali com esse amamentar, mas depois também ali na hora de sentar ao lado do dever dele. Às vezes você não precisa ensinar, mas eu não tenho aptidão para ensinar. Mas participa desse momento, esteja ali próximo. Só de você estar ao lado, né? Se interesse. De buscar informações sobre aquilo que ele está fazendo, como está sendo, o que ele está achando, se está tendo ou não alguma dificuldade, isso gera uma motivação enorme na criança. Muito. No sentido de que ela está sendo ouvida, ela está sendo, né, cuidada, né, que ela está olhada, o olhar materno. Olha, e aí a importância, gente, se vocês souberem a importância do olhar, estou falando do olhar mesmo, olhar.
para a criança. Vocês não têm ideia do quanto isso reverbera na construção do cérebro dessa pessoa. Né? E olhar. Eu tenho uma paciente que ela teve um bebê e essa criança tinha 9 meses e ela não suportava o toque da criança. Olha. Então ela dizia, quando eu vou amamentar, ela fica querendo passar. Gente, a gente que amamentou sabe que esse momento é o mais lindo. Eu falei, e aí eu não suporto, mas ela tinha uma questão com neurodesenvolvimento também, ela tinha algumas questões, né, dentro do espectro autista. E aí ela dizia, e eu falei, o que você faz? Eu afasto assim, deixo a coisa. Eu falei, cara, faz o seguinte, deixa o seu marido amamentar. Dá mamadeira para ele amamentar, melhor. Porque esse tipo de atitude... e ela dizia assim, qual era a queixa, né, principal? Eu não sei o que acontece dentro dessa sessão especificamente. Eu não sei o que acontece para mim, comigo, na nossa família, que sempre que a fulaninha ela cai ou tenta andar, ela sente alguma coisa, ela vai para o meu marido e não para mim. Tá segurança. Explicado. Ela não tem um vínculo seguro contigo, porque quando ela pede e ela tenta, naquele momento, né, um contato com você você rejeita. E eu estou dizendo que era uma mãe amorosa, eu não estou dizendo que era uma mãe má, claro. Nada disso, não. Mas uma mãe uma amorosa questão, que né? tinha uma questão com o claro. toque, por conta do seu próprio transtorno de Agora, olha como é importante, né? Então, assim, e mais importante, a consciência, né? Porque ela tinha essa consciência, buscou ajuda. Por isso que eu falo que é tão importante, sabe? Essa você se olhar, você se entender, você perceber as necessidades, né? Eu acho que quando a gente está com fome, a gente percebe essa necessidade, não percebe? Percebe. Eu acho que quando a gente está engordando, a gente percebe a necessidade de fazer uma dieta. Então, quando a gente não está dando conta, percebam a necessidade de pedir ajuda. De pedir ajuda, não é? Dessa orientação, porque, na verdade, às vezes as pessoas se sentem fracas por isso, porque precisam de ajuda. Não, isso não é coragem. É corajoso quando você reconhece e fala, cara, me ajuda aqui. Maravilhoso. Nesse ponto. Eu não estou me entendendo aqui. Eu não estou sendo boa mãe nesse... Porque às vezes a pessoa é excelente mãe, mas aí tem também padrões inflexíveis que acha que não é suficientemente boa. Então tem toda uma calibragem. E ninguém vai ser suficientemente boa nunca. Nunca. O Winnicott que falava, né, dessa mãe. A mãe suficientemente boa é aquela que se faz desnecessária para o seu filho, gente. É isso. Uma mãe suficientemente boa é que se faz desnecessária, dependendo da fase, né? Ou seja, a criança já consegue amarrar o sapatinho, é desnecessário que a mãe amarre o sapatinho. Se a criança já sabe, né? E isso não é falta de cuidado, não, tá, gente? Isso é desenvolver autonomia. Claro. A criança já sabe comer sozinha. Deixa a criança comer sozinha. Não sei que você queira numa atitude carinhosa, cortar, enfim. Mas é importante, são 2 elementos fundamentais para a gente criar um adulto saudável, que é a autonomia e a flexibilidade. Isso. Se a gente consegue focar nisso na educação infantil, a gente consegue ter aqui um adulto muito menos ansioso, muito menos deprimido. Bem resolvido, né? Bem resolvido. Então, a orientação parental, ela é preventiva. Verdade. Entende, Raquel? Eu falei para você que eu ia falar do NUAP, né? O NUAP é o nosso patrocinador, o Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, é ele quem patrocina o Saber em Pauta, é por isso que a gente está aqui, né? E lá no NUAP a gente tem formação e orientação parental e tem esse serviço SOP, Serviço de Orientação Parental, que a gente faz convênio, como está fazendo convênio, essa parceria com a Canto e com outras escolas, quem quiser, quem necessitar, a gente está abrindo para parceria. Quem acreditar que isso vai trazer aí uma mudança importante, né? A pré-escola é importante. Por que pré-escola segurança, né? É legal? Porque quando você melhora a vida emocional de uma criança, você melhora a vida dela dentro da escola. Não é verdade? Porque a escola é um meio social onde a criança mais está depois que sai da família, né? É nesse meio que ela vai. Muitas vezes passam 8 horas do dia na escola. Pensa, uma criança que dorme 8 horas, o que resta? Pois então, às vezes, muito pouco tempo em família, muito pouco tempo em convívio familiar e muito tempo no âmbito escolar. Então, assim, se essa escola ela também não está preparada para entender por que essa família não está presente
Ou por que essa criança está dando defeito. Tá dando defeito. Adoro esse termo. Dando defeito. E como essa família pode ajudar, né? Então, assim, a gente precisa de recursos como esse, dessas parcerias, para que as pessoas realmente possam buscar, né, ali as suas orientações para poder desenvolver melhor o seu papel como responsável, não só da criança, mas como responsável social, né? Porque, assim, aquele ser vai ser um futuro cidadão, né? Então, assim, quando eu digo quando existe essa negligência, a partir do momento que a gente percebe, né, uma negligência familiar com relação àquela criança, né, é papel da escola, inclusive, muitas vezes buscar até ajuda ao Conselho Tutelar e outros órgãos, porque as pessoas realmente precisam entender a importância delas quanto família, quanto responsável no desenvolvimento e como aquele que vai orientar e ajudar, né, em cada passo ali daquela criança, né. E isso não só na escola, tá, Adriana? Isso nos cursos paralelos que fazem, isso também naquilo que a criança vai desenvolver a nível de aptidão, uma aula de música, né? Ou seja, a participação da família em todas essas vertentes, não é só para tirar foto, né? Não, é igual o pai de final de semana. Bruno não é, Bruno é cuidador, não é pai de final de semana, né, Bruno? Cara, igual o pai de final de semana, né? A participação tem que ser efetiva, não, né? Tem que ser efetiva e atenciosa. Aí eu estava fazendo uma orientação parental, escuta o que eu vou te falar. De um pai, a menina com 14 anos tinha perdido a mãe morreu, ela assistiu a mãe morrendo, olha isso, que duro. E o pai, morando em outra cidade, foi com ela para outra cidade. Então a menina perdeu a mãe, todos os amigos, ela foi, imagina, com 14 anos de idade ela perdeu a referência. E ele foi reclamar comigo, agora você vê, eu estava chorando na cozinha, ela perguntou, o que é isso? Por que você está chorando? Eu falei, porque não é a sua vez. Quem perdeu a mãe foi ela, sabe? Quem perdeu os amigos foi ela, você só perdeu sua ex-mulher. A vez é dela. A atenção, não é que você não possa mostrar sua vulnerabilidade, mas ela precisa entender que tem alguém forte, porque ela reclamava, a queixa dela era a falta de comunicação com o pai. Ela precisa entender que ela tem alguém com quem ela pode contar. Claro. E não com alguém que está se derretendo porque a filha não falava com ele direito, porque está vivendo um transtorno gravíssimo. Por quê? Porque o filho não espera essa fraqueza. Pode, mas olha só, tem uma questão em psicologia, você não tem que ser super-herói pro seu filho. Sim. Porque senão ele vai ficar decepcionado com você na próxima curva. Mas você precisa ser referência. Ser referência e ser referência de que você pode chorar eventualmente, de que você pode falhar, de que você pode tal. Só que naquele momento ele chorava porque a filha não estava dando a atenção que ele, o marmanjo, precisava. Ela que precisa de atenção, é nesse caso. Então a gente tem, Raquel, sim, que ser referência, mas não pode ser super-herói. Não. O quanto eu atendo de gente decepcionada com pais, que, mas ele era meu herói, depois eu descobri que ele mentiu, que ele sofria, que ele isso... Não, você pode dizer, meu filho, eu também fico triste. Aliás, a modelagem. Teu filho está triste, se passou por uma situação de bullying na escola e veio contar para você, você pode dizer, menino, você sabe que eu também passei por uma situação de bullying? Maravilhoso. E que essa situação me fez isso, e eu reagi desta forma, que tal a gente pensar numa forma para você reagir? Ou seja, isso é a fortaleza, Claro. Dizer, olha, todos nós passamos por B.O.s, o meu foi esse, o seu é esse, vamos tentar resolver o seu, porque é a vez da criança. Isso. Agora não é talvez, é a vez da criança. Foca lá, né? Você entende? É isso, né? Mas super-herói não dá. Não dá. Não dá. E isso também causa alguns problemas, porque a partir do momento que você também não está dando conta, e você não sabe pedir ajuda, é aí que muitas depressões, né, situações... O pós-parto, né, no puerpério ali, por exemplo, muitas mães não conseguem amamentar, muitas mães não sabem como lidar com aquela situação. Tem um ser que agora, a partir de agora, depende extremamente de você, não faz nada sozinho, e você não estava preparada para assumir aquela responsabilidade. E ninguém te falou que ia ser dessa forma, que você não ia dormir, né, que você ia se olhar no espelho e se achar horrorosa, porque você fica igual um bicho, né? A verdade é essa. Inchada, peito doendo, Exatamente. Muitas vezes inflamado. Então, assim, essa parte a parte que ninguém conta, muitas vezes traz um dano colateral gravíssimo, né? Então, tudo isso a gente precisa estar atento, sabe? E sim, você pode chorar, você pode ficar muito deprimida naquele momento, porque é um direito seu. Você não sabia que ia ser assim. Talvez hoje, com isso tudo que a gente está falando aqui, né, a gente possa ainda bem preparar
que esse as avanço... pessoas consigam, né, tirar um pouquinho dessa questão de gente, ninguém nasceu para ser o melhor pai do mundo, nem a melhor mãe do mundo. Mas a partir do momento que você decidiu isso para sua vida, pense que, por exemplo, é tipo ensaio e erro, né? Você vai errar, você vai acertar. Deu certo? Mantém. Não deu certo, cara, nunca mais repita aquela situação. Então, assim, o pediatra de Davi, meu filho, né, hoje está com 20 anos, ele falava assim, eu ligava para ele desesperado, ele falava assim, Raquel, pata de galinha não machuca pinto. O que ele queria dizer com isso? Cara, faz aí o que você acha que sua intuição mandar. Que muitas das vezes vai dar certo, né? Então, assim... Claro que a gente erra também, isso é normal, até porque somos seres humanos. Seres humanos. Agora é isso, a gente é ensaio e erro e para cada filho, como a gente disse lá no início, porque cada filho vai ser diferente, a gente vai precisar reagir de forma diferente. Então, tem filho que precisa de mais atenção, outro de menos atenção, tem filho mais agitado, tem filho menos agitado. E é justamente essas diferenças entre personalidades, entre todos nós, ninguém é igual a ninguém, é que vem esse grande desafio, né? Porque assim, se tivesse um manual de ser pai, não seria perfeito, mas ou é esta criança precisa de afeto 3 vezes ao dia, mas não vem. É impossível. Então, assim, a gente sabe que se houvesse uma receita, se existisse ali um modus operandi que daria certo para todas as situações, aí todos os problemas teriam acabado. E a gente não teria, né, a individualidade, a personalidade de cada pessoa, que faz também com que tudo tenha um pouco mais de magia na nossa vida. Né? Todo mundo é indivíduo, ou seja, único. Não há outra coisa, não comparem seus filhos são únicos. Aliás, a comparação é preditor para a depressão. E as crianças se deprimem. Tem criança deprimida com 8, com 7 anos. Tem criança que se mata nessa idade. Sim. As pessoas não tocam nesse assunto. Porque seu irmão nessa idade já fazia isso. Porque você ainda não consegue. Poxa, mas a filha da sua tia já faz isso há muito tempo. Então, cada criança é uma criança. Cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, né? Muitas vezes até com relação à fala, com relação a andar quando é pequeno, e depois com relação à parte, né, educacional, porque às vezes um consegue algo com um pouco mais de habilidade e o outro nem tanto, né? Compensação desenha muito bem, compensação toca um instrumento, ou seja, percebam, né, a questão, a gente chama de inteligências múltiplas, né? Gardner fala. Gardner, exatamente. E aí a gente tem que perceber onde que estão as habilidades, as competências daquela criança para a gente valorizar, né? E entender que é por aquele caminho que a gente deve seguir. Não só ele, mas ele talvez seja uma porta que vai abrir a possibilidade de outras aptidões aparecerem. Excelente. Olha só, eu estou extremamente feliz porque nós duas acreditamos nisso, né? Nós duas acreditamos nessa história. Nós duas somos apaixonadas pela educação, eu pela psicologia, por gente, de uma forma geral. Eu tenho 32 anos, você também 30 anos de profissão, então a gente tem muita coisa em comum, não é, Raquel? Verdade. Então, fazer esse encontro eu acho maravilhoso. A gente poder fazer essa parceria lá para os pais da escola Canto, enfim, obviamente, o NUAP é uma instituição separada da Canto, mas a gente tem essa conversa, que é uma conversa muito legal, e eu espero encontrar vocês mais vezes na Canto. E Raquel eu encontro todo dia, eu quero abrir mão desse momento lindo que a gente vive. Muito bom te reencontrar, muito bom estar com você, muito bom fazer essa parceria. Quero falar sobre o NUAP, que eu vou esquecendo, né? Depois o NUAP vai cortar o patrocínio, eu não vou saber por quê. Não vou entender o que aconteceu, né, Bruno? Então, vou falar o seguinte, se você precisa de atendimento clínico, a gente tem uma equipe muito legal, muito bacana. A gente tem, inclusive, atendimento social, sabia? A gente tem atendimento social lá, tem uma clínica social com os universitários, mas eu dou supervisão, então a gente democratiza divulgar isso é muito importante. Hein? O Bruno vai botar o telefone aqui, se você quiser, e, enfim, compartilhe também esse podcast com quem você acha que pode precisar de atendimento, de orientação parental, de uma escola bacana, enfim. Raquel, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os pais, enfim, em relação a essa participação na escola? Conta para mim. Então, eu acho que o grande desafio hoje é os pais, a família, entender que cabe a eles, né, em parceria com a escola, em parceria com pessoas capacitadas para ajudá-los, estar presente na vida dos filhos. Isso faz muita diferença.
Então, não só pedagogicamente, a nível de conclusão, de ensino básico, enfim, de nada disso, mas principalmente para a vida. A parceria da família com a escola vai fazer toda a diferença no desenvolvimento tanto intelectual quanto emocional e social do seu filho. Muito bem, Raquel, minha querida, obrigada de novo. Me dá sua rede social. É Acanto, Espaço Escola, né, o arroba do nosso Instagram. Né, a gente tem um site lá também, acantocreaescola.com.br, e vamos conhecer, estamos aqui pertinho. Isso aí. Conhecer o trabalho. Vai para o mundo aqui, mas na região oceânica, aqui a Acanto é a melhor escola da região oceânica, viu? Grande beijo e até a próxima quinta.